Shiraishi olhava para seu celular, super feliz que o filme de seu mangá favorito sairá no cinema, mas se assusta ao ver Kubo na sua frente. Ela pergunta se algo de bom aconteceu. Ele explica o motivo e ela fala que gostou do mangá, então pergunta com quem ele vai. Ele diz que irá sozinho, então ela o convida para irem juntos, surpreendendo-o. Shiraishi esperava por Kubo, nervoso. Ela chega e o garoto fica sem palavras. Ela pergunta o que ele achou do penteado dela. Ele responde que parece bom enquanto olhava para o outro lado, deixando-a feliz. Eles pegam o trem cheio. Shiraishi nota que o trem está balançando muito e fica preocupado com Kubo. Então pergunta se ela quer trocar de lugar com ele. Ela segura na alça da mala dele e pergunta se pode ficar assim. Ele concorda. O trem chega a uma estação e vários passageiros entram, empurrando Shiraishi para cima da Kubo. O garoto pede desculpas pois não conseguirá se mover por causa de sua posição estranha. Ela percebe que ele está evitando tocá-la e diz que está tudo bem, então nota que as pessoas estão esbarrando nele. Ele explica que as pessoas não conseguem medir a distância entre eles até esbarrar nele. Preocupada com ele, Kubo pergunta baixinho se ele está bem. Ele se assusta, mas responde que sim, com as orelhas vermelhas, e pensa que não está nem um pouco bem. Depois de saírem da estação, um grupo de rapazes cercam Kubo e começam a andar em cima dela. Shiraishi pensa que isso parece coisa de mangá e como deveria lidar com a situação, então vai até ao lado dela, assustando os rapazes. Um deles comenta que ela está com o namorado, mas começa a ficar em dúvida. Antes que Shiraishi pudesse responder, Kubo agarra o braço dele dizendo que ele é seu namorado. Os rapazes sentem o clima doce e os deixam em paz. Kubo agradece Shiraishi, pois estava com medo. Shiraishi pensa que é claro que ela estaria, que ele também estava. A sessão que Shiraishi escolheu estava cheia. Ambos se desculpam por não terem reservado os lugares. Shiraishi pensa que na próxima sessão poderão sentar juntos, mas que ficaria muito tarde. Então decide ir na sessão cheia, mesmo que fiquem separados, e pergunta para Kubo onde ela quer sentar. Ela sugere de verem a próxima sessão, pois assim poderá passar mais tempo com ele. Então fala dos lugares que quer ir com ele, e que se ficar muito tarde, ele pode acompanhá-la até sua casa. Mas que é brincadeira. Ele diz que essa era a intenção, a pegando de surpresa. Ao ver a reação dela, Shiraishi fica preocupado por ter falado algo estranho. Kubo o agradece e pergunta para onde irão até o horário do filme. Ele responde qualquer lugar, pois tem muito tempo. Ela começa a dar sugestões, mas ele a lembra que precisa escolher seus lugares primeiro. Um casal divide uma bebida com canudos formando um coração. Kubo os olhava de longe, curiosa, então pergunta se deveriam pedir um também, e comenta rindo que não trouxeram a água dele. Ela fica surpresa que Shiraishi vai pedir um café, e decide pedir um também. Shiraishi pergunta se ela já tomou café antes. Ela responde que não. Ele comenta que talvez ela prefira um suco, deixando-a brava. Ela insiste que se ele irá beber café, então ela também irá. Shiraishi chama por um atendente enquanto se pergunta se ficará tudo bem. Kubo olha para o café animada. Shiraishi diz que pegará açúcar e leite para ela. Ela pergunta como ele tomará o dele. Ele diz que tomará puro, e ela decide tomar puro também. Ela toma um gole e fica chocada com o gosto, então pergunta se ele realmente consegue tomar isso. Ele diz que sim, e ela pega a xícara dele e bebe, ficando chocada que também é amargo. Então explica que, por ele ter tomado o dele normalmente, achou que o dele não seria tão amargo comparado com o dela. Ele diz que irá pegar açúcar e leite, mas ela fala que não precisa, que já que vieram juntos, quer tomar a mesma coisa que ele. Sem falar nada, Shiraishi sai da mesa. Então volta com 2 copinhos de leite e 2 bastõezinhos de açúcar, e fala para colocarem nos cafés. Kubo pergunta se ele não pretende tomar puro. Ele responde que toma de qualquer jeito, só que esse está especialmente amargo, e o mais importante é apreciar o sabor. Kubo fica feliz com as palavras gentis dele, e muito feliz com o café com leite e açúcar. Então o agradece e diz que está tudo bem dela se tornar um adulto um passo de cada vez. Shiraishi fica feliz ao ver o sorriso da Kubo e toma seu café enquanto pensa que é doce. No Game Center, Shiraishi fica desanimado por não ter conseguido pegar o prêmio que queria no Gachapon. Kubo pergunta se ele já fez isso antes. Ele responde que foi com o Seita, e se lembra que ele ficou muito triste por não ter conseguido o que queria. Kubo se abaixa e pede para deixá-la tentar, pois tem sorte nessas coisas. Shiraishi comenta que é o que o Seita queria, e ela pede para entregar para ele. Numa papelaria, Shiraishi olhava para uma borracha e comenta que borracha nunca é demais. Kubo pergunta se ele gosta de algum design específico. Ele diz que não. Ela dá uma borracha no formato de coelho para ele e diz para pegar essa, já que ele não tem um preferido. Eles continuam passeando pelo shopping, quando Kubo percebe a hora e fala para correrem. Eles chegam a tempo. Kubo fica aliviada e Shiraishi estava excitado. O filme começa e Kubo dá uma espiada em Shiraishi, então se surpreende e fica feliz em vê-lo animado. O filme termina e os dois ficam sem palavras do quanto gostaram do filme.
Kubo comenta que é bom ter um interesse em comum e pergunta se ele percebeu que a expressão facial dele mudou muito enquanto assistia ao filme, que foi algo fora do normal. Ele fica melancólico e comenta que ficariam com medo se ele começasse a sorrir sozinho, que as pessoas já mal conversam com ele. Se o pegarem sorrindo sozinho, aí é que não vão falar com ele mesmo. Kubo diz que ele não precisa se preocupar com essas coisas quando estão juntos. Ele diz que já virou costume, então é difícil mudar. Ela o provoca dizendo que, mesmo se ele não se expressar, continuará sendo fácil de se ler. Shirashi começa a falar algo, mas para no meio e sugere de irem embora. Ele acompanha Kubo até a casa dela. Ela pergunta o que ele achou do dia, se ele se divertiu. Ele responde que sim, deixando-a super feliz. Ela pergunta para onde irão na próxima vez, pois se divertiu muito e quer sair novamente com ele. Ele aceita se estiver tudo bem para ela. E ela fala para prometerem. Ele promete. Na volta para casa, Shirashi reflete sobre o que Kubo havia comentado e se pergunta do quão fácil ele é de ser lido e se mostrou seus verdadeiros sentimentos durante o dia. Então fica envergonhado e preocupado. E esse foi o episódio 11.